Bom dia, quinto ano! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre números decimais. Para isso, vocês vão precisar da apostila, tá? Só para acompanhar, tá bom? Lá na página 22, unidade 5, números, áreas e estatística. Nesse capítulo, você aprenderá um pouco mais sobre números com vírgula. Aí, turminha, também, vocês vão encontrar essa sigla aqui, SND, tá? O que significa SND? Sistema de numeração decimal. Mas o que é sistema de numeração decimal? Turminha, primeiro de tudo, o que eu quero que vocês entendam? Que é quando tem número com vírgula, tá? Lá na página 22, vai trazer uma imagem falando sobre os Jogos Olímpicos de Londres de 2012, falando do pódio da categoria ligeiro feminino. Aí aqui tem o quê? O pódio nas argolas. Aí vocês vão ver que está escrito assim: Arthur Zanetti do Brasil, 15,900. O que isso significa, 15,900? É isso que eu vou explicar para vocês, quando o número tem vírgula, tá? Como hoje é sexta-feira, eu não vou pedir para vocês fazerem muitas coisas, não. Mas eu preciso que vocês prestem atenção nessa aula, tá? Aí aqui vai falar, pesquisa detalha a distribuição das livrarias no país. 74 de cada 100 livrarias do Brasil estão na região sul e sudeste. Turminha, quando eu falo assim, 74 de 100, eu estou falando de uma fração, tá? Bom, continuando. Sistema de numeração decimal, tá? Aí lá na página 23, vai contar a história da ginasta brasileira Flávia Saraiva. Ela obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputada no dia 3 de novembro de 2018, lá no Catar, tá? Ela teve o desconto de 1/10. Presta atenção nisso. Por dar um passo fora do tablado. Para quem já assistiu sabe que é assim mesmo, né? Por uma coisinha pequenininha, às vezes elas perdem, tá? Aí ela perdeu, então, 1/10. E obteve uma nota que foi 13,766. Se não fosse a penalidade que ela sofreu, a Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze, com 13,866. Vocês perceberam aqui? Só que aí vocês vão falar assim, nossa, professora, mas foi pouquinho, né? Foi 1/10. Aqui 7 e aqui 8. Só que eu quero que vocês depois que vocês entendam o que significa isso, tá? Aí, a americana Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com uma nota de 14,933, com um ponto a menos sua conterrânea. Quando fala conterrânea, porque ela é americana também, tá? Morgan ficou em segundo lugar. Então, vocês perceberam que aqui tem número com vírgula. Mas o que significa um número com vírgula? Bom, a diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. As dos Estados Unidos, tá? 14,93 e 13,933. Aqui nós percebemos que o 14 e o 13, olha aqui embaixo, turminha, está antes da vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira. Então, aqui significa 1 ponto mesmo, tá? 13 para 14, 1. Antes da vírgula, parte inteira.
A unidade usada para calcular as notas na ginástica é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Mas o que é esse tanto a mais? É a parte decimal. Só que a parte decimal, turminha, o que acontece? Ela é tão pequena que ela não chega a ser 1. Ela não é nenhuma unidade. Por isso que a gente até escreve com letra minúscula, tá? Quando vocês perceberem uma tabela que aqui tem letra minúscula, quer dizer a parte decimal, que ela não chega a ter nenhuma unidade. Então, aqui, quando diz que ela fez, Simone, né, que ganhou, fez 14,933, ela fez quanto? 14 pontos inteiros. E quase tem 933. Então, aqui não chega a ser nenhuma unidade. Então, foram 14 pontos inteiros e um tantinho a mais, que é menor do que 1 ponto, tá? Então, para os números escritos com vírgula, nós chamamos de números decimais. As dezenas, as unidades, dezenas de unidades aqui está com letra maiúscula, porque significa a parte inteira. Já aqui, olha aqui, ó. O que significa? Milésimo, centésimo e décimo. Tá? Pode ver que tem 3 números aqui depois da vírgula. Por isso que a gente fala milésimo. Então, ela fez 14 pontos inteiros e 933 milésimos. Tá? Bom, a formação das ordens é do jeito que a gente sempre fez. Tá? Sempre. A gente não começa sempre pela esquerda? Né? Contando aqui, os menores sempre pela esquerda. Tá, turminha? Bom, do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena e 10 dezenas formam uma dezena, aqui tem essa tabelinha que na apostila de vocês está na página 24. Eu gostaria que vocês grifassem. E também, turminha, não é para ficar preocupados, porque na nossa aula ao vivo eu vou voltar a falar sobre esse assunto, tá? O que eu quis aqui foi fazer uma leve introdução para quando chegar na nossa aula, no seu, uma surpresa para vocês. Nossa, nunca ouvi falar disso, tá? Bom, então 10 décimos formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. E para formar uma unidade, são necessários 100 centésimos. Isso aqui eu quero que vocês tenham muito na cabecinha de vocês, tá? Bom, aí aqui é a parte decimal, sempre com letra minúscula, tá? Ao estendermos para a esquerda, cada 3 novas ordens forma uma nova classe. Essa é a parte inteira, antes da vírgula, parte inteira. É como se eu tivesse 2 pizzas. Aí, eu chamei o quinto ano para jantar aqui em casa, e não é pouco uma só para nós, né? Bom, enfim. 2 pizzas. Uma nós comemos inteira, a outra nós comemos apenas 2 pedaços. Então, a parte inteira vai ficar antes da vírgula. E aquela parte fracionada, o que é dividido, depois da vírgula, tá? À direita, abrimos novas ordens, mas não temos formação de classes. Por quê? Porque é a parte decimal. Lembra, ela não chega a ser inteira, então ela não pode nem formar uma classe. Ela é só a parte decimal, tá? Então, como eu já disse, escrito com letra maiúscula, as ordens, e minúscula, a parte decimal, tá? Então, quando eu for colocar na tabela, antes da vírgula, a parte inteira, depois da vírgula, a parte decimal. Então, aqui, quando eu for fazer a operação, uma coisa muito importante que eu vou trabalhar demais com vocês em aula é, quando formos realizar alguma operação com números decimais, vírgula embaixo de vírgula, sempre. Nesse caso aqui, deu certinho porque eles têm a mesma quantidade nas casas.
mas pode ser que não tenha. É isso que eu vou explicar para vocês mais para frente. Tá, turminha? Então, para hoje, eu vou pedir para vocês fazerem apenas o Diga aí da página 23. E eu gostaria que vocês se familiarizassem com SND, Sistema de Numeração Decimal. Então, quando eu encontro um número que tenha vírgula, eu falo de número decimal, tá? Quando a gente vai falar de dinheiro, e lembrando que é uma fração, um número que foi dividido, tá? Então, hoje foi só essa introdução sobre o sistema de numeração decimal. Conversaremos mais sobre isso. Não esqueçam de responder as 3 perguntinhas da página 23. É só isso hoje de matemática. E o app para terça-feira, tá? Qualquer coisa já sabe onde me encontrar. Lá na intranet. Bom final de semana, turminha!